Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar com vocês da lunação que vai ocorrer amanhã no dia 25 de maio de 2017, quinta-feira, às 16 horas e 41 minutos do horário de Brasília, no grau 4 de Gêmeos, a lunação em Gêmeos. Então a Lua e o Sol se unem no mesmo grau a 4 graus e 46 minutos do signo de Gêmeos. Então a Lua e o Sol vão se unir, a Lua não vai ficar aparente no céu, no grau 4 e 46 do signo de Gêmeos. E como que esse mapa da lunação vai vibrar aí durante todo o mês pra gente, por mais ou menos 28, 29 dias? O que vai acontecer? Qual o tipo de energia que vai vibrar pra gente? O que a gente precisa trabalhar durante esses 28 dias aí? Lembrando que eu já fiz um vídeo explicando o que é lunação. Caso vocês ainda não tenham visto, eu vou deixar aqui em cima no izinho pra vocês, tá bom? E eu vou deixar também no final a playlist com todas as lunações, com todos os vídeos a respeito de lunação para vocês, tá? Todo mês eu faço 2 vídeos, uma da lua nova, que é o início da lunação, e um outro vídeo quando a lua chega ali no seu ponto máximo, que é a lua cheia, e eu faço um outro vídeo ainda focando a lunação que iniciou em Gêmeos para trazer informações para o fechamento do ciclo também. Bom, mas o que é essa lunação em Gêmeos? O que acontece quando Sol e Lua se encontram nessa energia geminiana, que é uma energia que adora se comunicar, que é muito versátil, que é altamente flexível, é o signo mais mutável que tem do zodíaco, é um signo que liga as pessoas comuns, as pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, elas se ligam, elas trocam informação. Então o que essa lua vai trabalhar durante essa lunação? O que ela vai pedir pra gente? Primeiro, a gente tem que entender que o Sol está iluminando o signo de Gêmeos. Então esse signo de Gêmeos, ele está em evidência, né? É como se os outros estivessem um pouquinho apagado e ele estivesse ali com a luz, com o holofote em cima dele. Então o signo de Gêmeos já começou a ganhar foco no momento que o Sol entrou nele. Agora o Sol está a 4 graus, então durante mais ou menos uns 26 dias o Sol vai brilhar, vai vibrar por sobre esse signo. E como o Sol está iluminando essa energia, então o que vai irradiar para a gente? Uma necessidade de trocar com as pessoas, de se informar, vai ter uma necessidade íntima lá no fundo, lá no nosso âmago. É uma necessidade quase instintiva. No momento que a Lua se junta com o Sol, essa Lua começa a vibrar junto com o Sol, né? Então é uma necessidade que a gente vai ter de nutrir de alguma forma a nossa mente, o nosso conhecimento. A gente pode vir a ter uma necessidade maior de se comunicar com as pessoas, de trocar com as pessoas, de compreender o mundo, como ele funciona, ou pegar os assuntos que a gente tem interesse e focar neles para aprender, para compreender, para a gente poder destrinchar os assuntos, para a gente poder se informar. Então é um momento que a gente pode vir a sentir uma necessidade de nutrir o nosso conhecimento, de preencher a nossa mente com coisas que sejam úteis porque Mercúrio está em Touro, e Mercúrio em Touro indica uma necessidade da gente se informar e usar o nosso tempo, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano em cima de coisas que realmente nos interessam. E como esse Mercúrio caiu dentro de uma casa 6, é um mês, uma lunação para a gente realmente colocar a mão na massa. Lembra que eu falei na lunação anterior que na lunação de Gêmeos era a hora que a gente iria ter que colocar a mão na massa? Então chegou a hora de colocar a mão na massa, chegou a hora de começar a trabalhar, a se comprometer, porque a lunação está acontecendo numa casa 7, que é uma casa de Libra, e essa casa 7, Libra, essa energia libriana, essa energia de casa 7 remete ao comprometimento. A gente precisa se comprometer com o outro, se comprometer com a sociedade, se comprometer com os nossos sócios, se comprometer com os nossos amigos, com as pessoas mais próximas, com as pessoas que a gente fez alguma aliança, com as pessoas que a gente fez alguma sociedade. É hora de botar a mão na massa e fazer, executar aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Mas, olhando para um âmbito mais pessoal, é claro que a gente precisa olhar para aquilo, para os nossos projetos que a gente iniciou lá no Ano Novo Astrológico. Desde abril a gente está de alguma forma num preparatório
para começar a colocar essa mão na massa. E essa mão na massa começa agora. Mas começa em que sentido? Com a troca, se informando, procurando saber realmente as informações através da fonte, através da base, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é original. De alguma forma a gente precisa buscar por informações verdadeiras e originais, buscar a fonte, buscar saber lá na origem, até porque esse Mercúrio ele está fazendo um aspecto de quincúncio ali para Júpiter, e esse Júpiter está retrógrado, ou seja, a gente ainda precisa avaliar bem as informações, a gente precisa ver se aquela informação é verdadeira ou não, se aquilo não pode vir lá na frente contra a gente num processo jurídico, por exemplo, ou alguém jogar isso aí na mídia e jogar para as pessoas verem que você mentiu ou que você informou alguma coisa errada, entende? Então é importante, antes de se comunicar, antes de se expressar nesse mês, nessa alunação, é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente vai falar, a gente pesquisar bem, a gente procurar saber realmente a fonte, de onde veio, aquilo é verdade, aquilo não é verdade, porque a tendência pode ser ter muita informação falsa por aí. Só que como esse Mercúrio está na base aqui de um aspecto de Iode, de dedo de Deus, pode indicar de alguma forma que por mais que a gente seja enganado, lá na frente vai ter uma luzinha no final do túnel que vai iluminar pra gente que aquilo está errado. Pode ser que isso aconteça, obviamente, né? Como vocês podem ver, essa alunação ela está sem aspecto. É uma alunação que está praticamente pura, que está sem influência de outras energias. A única energia que está ali mais ou menos mexendo com essa alunação é Lilith, mas Lilith é um ponto vazio, não é um asteroide, não é um planeta, é simplesmente um ponto vazio, é o ponto vazio da Lua. Então esse ponto vazio não causa efeito sobre a Lua e o Sol. Então esses dois astros, eles estão juntos, praticamente sem influência de outras energias, e estão expressando a sua energia de forma genuína. Tanto a Lua quanto o Sol, os dois juntinhos, casadinhos ali. Os planetas mais importantes que a gente tem no céu estão ali juntos, bem casados, bem unidos. Então é uma alunação maravilhosa para a gente poder clarear as nossas ideias. Por que clarear as nossas ideias? Porque não tem interferência. Então as coisas vão estar mais fáceis de ser compreendidas. Então, caso a gente tenha que realmente perceber as coisas de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, essa energia está propícia para isso durante o mês. E as coisas podem se clarear principalmente em relação às nossas relações, seja a relação com marido ou esposa, seja a relação com namorado ou namorada, seja uma relação de sócios, seja uma relação de colegas de trabalho, ou seja, qualquer forma de relação, de troca que a gente tenha com o meio, está propício a uma compreensão maior, mais clara. Mas ao mesmo tempo, essa quadratura aqui exata de Plutão para Vênus, por ela estar exata nessa alunação, significa que a gente tem uma oportunidade de realmente transformar esses valores, de passar por uma verdadeira transformação. Então é um mês em que todos os assuntos referentes ao feminino, ao amor, aos valores, ao amor próprio, em relação ao seu valor e a sua colocação no mercado de trabalho, ao valor que a gente se dá quando a gente se relaciona e troca com o outro, todos esses âmbitos estarão propícios a mudanças, a transformações profundas. Então é um mês que muita coisa pode findar, acabar, morrer, para renascer melhorado, aprimorado. Aprimorado principalmente porque essa Vênus caiu também dentro de uma casa 6. Então a gente tem que estar preparado também para o fim de algumas coisas esse mês. E o fim dessas coisas podem vir de forma a aliviar, sabe? A realmente tirar um peso morto das nossas mochilas, das nossas vidas. Então é interessante a gente não ficar resistente a deixar as coisas irem, a deixar as coisas partirem, até porque o ascendente dessa alunação, para nós aqui no Brasil, é Escorpião. Então essa energia escorpiana vai ditar o mês. Vai ditar o mês no sentido de mudanças, de transformações, de deixar ir, de deixar morrer para nascer um novo. E essa mudança ela vai vir através da nossa percepção e dos nossos sentidos, porque Mercúrio está em Touro. E Mercúrio estando em Touro não significa que esse Mercúrio está mal ali, não. Mercúrio se sente muito bem em Touro. Por quê? Porque é através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso paladar, que a gente compreende o mundo, que a gente
gente entende o mundo. Então a nossa mente, a mente lógica, a mente da razão, a compreensão que a gente tem de mundo vem desse sentido. Se a gente não enxergasse, se a gente não sentisse cheiro, se a gente não tivesse a sensibilidade do toque, se a gente não tivesse a visão, se a gente não tivesse a audição, se a gente não conseguisse ouvir nada, a gente não teria como compreender o mundo. Então, de alguma forma, os nossos sentidos estão interligados ao sentido das coisas. E compreender o sentido das coisas é Gêmeos. Gêmeos é que pega essas informações dos nossos sentidos, codifica isso de alguma forma na nossa mente, que faz com que a gente interprete o mundo ao nosso redor. Então, esse Mercúrio está muito bem ali em Touro, obrigado. Então, é um mês que a gente vai estar muito sensível nos nossos sentidos. A gente vai estar compreendendo o mundo através da nossa visão, através da nossa audição. Talvez seja um mês que a gente venha escutar muito mais do que falar. Talvez seja um mês que a gente tenha uma necessidade de sentir, de ter uma percepção mais fina, porque está dentro de uma casa 6 esse Mercúrio, para poder destrinchar, para poder analisar, para poder pesquisar e compreender a situação e o quadro todo, que aí é esse dedo de Deus vindo aqui, olha, para esse Júpiter. E a ponta do iódio, ou o dedo de Deus, a gente sabe que é ali que está a transformação, que é ali que está a luz. Com o auxílio desses dois, da base aqui, de Netuno e de Mercúrio, a gente vai ter uma compreensão do quadro todo em relação a quem? Ao outro, em relação às pessoas, aos grupos, às pessoas do nosso trabalho, às pessoas da nossa escola, aos grupos que a gente pertence, às tribos que a gente faz parte. Talvez a gente venha compreender melhor. E o importante é a gente entender que esse mês de transformação, de deixar morrer para renascer, para novos sentimentos, para novos amores, para novas alianças, é importante a gente deixar em termos mais sentimental, em termos de amor, a gente deixar as feridas para trás e focar no perdão. Então, dentro da casa 5, esse Netuno está numa ponta da base aqui desse iódio, vale a pena a gente deixar ir, a gente deixar dissolver aquilo que morreu, deixar partir para as estrelas, deixe os velhos amores, o amor que passou, os sentimentos, os apegos, deixe que essas coisas que você amou tanto brilhe para o céu para outras pessoas, permita ir, deixe ir. Se desapegue de verdade. Agora, por outro lado, existe um aspecto muito tenso dentro do mapa que está pedindo para que a gente tenha cuidado, que está pedindo para que a gente tenha discernimento, que a gente eleve de alguma forma a nossa mente, que a gente eleve o nosso saber, que a gente eleve a nossa compreensão em relação ao outro, que a gente compreenda os valores que os outros trazem, que a gente precisa trabalhar a nossa ética e a nossa moral pessoal, ou seja, a gente precisa valorizar isso e permitir que os outros alcancem isso por eles mesmos. Então não adianta a gente impor as nossas ideias, não adianta a gente ouvir, a gente perceber, a gente sentir as coisas e de repente colocar, impor os nossos ideais, sabe? Falar, mas é assim que eu acredito, é assim que eu quero. Utilizar essa energia taurina de forma empacada, de forma turrona, de que não aceita as coisas de outra forma, que se apega de alguma forma às suas ideias. É muito importante prestar atenção nisso. Então, se você perceber durante esses 28 dias que você está muito bitolado com as suas ideias, que você está muito resistente a aceitar uma ideia diferente da sua, se você começar a ficar irritado e jogar seus ideais, suas verdades, impor o que você acha para o outro, aí a coisa pode pegar fogo, porque essa oposição da alunação está caindo no eixo do poder, e com Mercúrio estando em Touro, pode ser que a gente se torne muito apegado também às nossas ideias, às nossas crenças, à nossa fé, aos assuntos religiosos. Então, se a gente não equilibrar essa energia durante esse mês, pode ser que tenha muita discussão, muita briga, e essas brigas podem atingir as questões de valores. Saturno pegou aqui a casa 2, a casa do financeiro, então pode ser que mexa no bolso de alguns, pode ser que de repente, já que você está fazendo isso eu vou cortar, vou diminuir o seu salário, já que você está fazendo isso eu não vou te dar esse aumento, já que você está agindo dessa forma, não está me ajudando, não está sendo maleável, eu vou conter as despesas da casa. Ou então os filhos com os pais, de repente os pais cortam a mesada. Ou seja, pode pegar no assunto financeiro, mas também pode pegar em outros assuntos, atingir assuntos que a gente tem apego, e essa
essas coisas que a gente tem apego, que a gente gosta, que a gente valoriza, ficar limitado, como se ficasse trancado dentro de um cofre, como se o outro tivesse o poder de pegar as coisas e, sabe, fazer isso com um propósito, o propósito de te atingir, já que você não está sendo maleável, já que você não está seguindo aquilo que eu ordeno que você faça, bom, vai ficar assim. Então é um mês que pode ter uma tensão nesse sentido. Então quanto mais a gente puder evitar de se confrontar com pessoas, principalmente com autoridades, com pessoas que estão um pouco acima da gente, melhor. Deixa isso para o mês que vem, deixa isso para a lunação de Câncer, porque quando essa lunação acontece no signo de Câncer, a gente fica mais aberto, fica mais receptivo. Então vale a pena a gente deixar para confrontar, para colocar as nossas ideias, para tentar mudar de alguma forma a ideia de alguém no mês que vem. Mas a energia dessa lunação está pedindo para que a gente não confronte. Caso tenha uma barreira, caso tenha alguma coisa que impeça o fluxo da sua vida de seguir, pensa, analisa. Esse Mercúrio caiu dentro de uma casa 6, Urano está dentro da casa 6, Vênus está dentro da casa 6. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar a situação e vamos encontrar um meio de contornar o obstáculo, sem confrontar, sem bater de frente, porque se a gente bate de frente, a parte mais fraca pode sofrer. Mas, é claro, isso vai da escolha de cada um. Existem pessoas, existem situações na vida que exigem um confronto para um aprendizado. Às vezes a pessoa precisa bater a cabeça no muro para poder aprender a lição, ou para poder ensinar para outra pessoa também. Existem situações aí que levam ao aprendizado, que tem a ver com o destino e o caminho de cada um. Então é aquilo, essa é a energia do mês. Existe aí uma forma que a gente pode tentar surfar por sobre a crista aí da onda, ficar ali de boa, sabendo o tamanho dessa onda, a gente já presta atenção ali para evitar levar um capote aí da onda, né? Então esses vídeos de lunação é para que a gente também se prepare para as energias que estão aí. Bom, e conforme essa lua for caminhando, a gente vai trabalhando cada signozinho desse aqui, olha. É importante durante a lunação a gente ir prestando atenção nas energias que estão vibrando em cada signo. A lua vai passar por todos os signos durante esses 29 dias. Então vamos tentar entender dessa forma. A lunação está acontecendo em Gêmeos, ou seja, a gente precisa trabalhar o nosso intelecto, a nossa relação com o outro, a nossa compreensão de mundo, a forma que a gente se expressa para o mundo, é a gente tentar se fazer entender e a gente procurar entender o outro também. Tem a ver com a relação também com os nossos parentes, com a nossa comunidade, com a nossa vizinhança, com as pessoas comuns que a gente cruza aí no nosso dia a dia. A relação pode ficar mais estreita, os amigos podem ter uma necessidade maior de sair, de sentar, de fofocar, de falar sobre coisas triviais da vida. Mas o importante é a informação, é nutrir a nossa mente. A lua é uma energia que nutre, então nutrir a mente. Quando essa lua chegar em Câncer, o que a energia de Câncer pode trazer para essa lunação, para nossa mente, para nossa relação com o outro? Ou seja, a lua chegando em Câncer é um momento interessante para a gente pesquisar informações do passado, buscar a fonte, buscar as raízes das coisas. Quando a lua chega em Leão, a gente pode utilizar a nossa mente de forma criativa, utilizar a energia de forma criativa com a energia de Leão, ou seja, cada passo que a lua der aqui, as informações do signo podem vir a adicionar para essa nossa lunação, para essa questão da nossa mente, da nossa compreensão de mundo. Mas para enriquecer mais ainda essa lunação de Gêmeos, é muito importante você olhar em qual setor essa lunação vai acontecer dentro do seu mapa. Você tem o signo de Gêmeos em algum lugar no seu mapa. Essa lunação ela está pegando o grau 4, então você tem que ver no grau 4 qual setor que essa lunação está sendo ativada ali. E aí você precisa entender esse setor, essa casa em que essa lunação tá. Por exemplo, aqui o setor é a casa 7. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês também a playlist com todas as casas, com todos esses setores, o que cada setor desses significa. Então olha aí no seu mapa, vê qual o setor que está e depois você pode buscar o vídeo ali com a lista. Eu vou deixar também a playlist no final do vídeo para vocês. Então no mapa da lunação, essa lunação tá caindo no setor 7.
7, na casa 7, que tem a ver com o quê? Com relacionamento, casamento, tem a ver com sociedades, tem a ver com justiça, tem a ver com negócios. Então esses são os assuntos de casa 7. E se cai, por exemplo, numa casa 6 do seu mapa natal, significa que tem a ver com o seu serviço, com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, com as suas obrigações diárias. Então essa alunação ocorrendo numa casa 6, os assuntos desse setor vão estar em evidência, assim como o signo. O sol não está iluminando o signo, não está botando em evidência esse signo, os outros estão mais apagadinhos e esse aqui está mais evidenciado. É a mesma coisa o setor. O setor 7, com essa alunação, está mais evidenciado para esse mês, ok? E o grande trígono continua aqui forte, maravilhoso, e o aspecto em pipa que está ocorrendo, é claro, né? Os eixos nodais, eles não aspectam entre si, mas ainda assim é uma oposição, duas energias opostas estão vibrando aqui, então essa energia está proporcionando, está ajudando as grandes reformas e as grandes transformações que estão ocorrendo na nossa vida. Então é isso, pessoal. Quando a lua chegar aqui em Sagitário, eu vou fazer o mapa da lua cheia para vocês também, daqui a mais ou menos 14 dias. Eu desejo para todos uma ótima alunação no signo de Gêmeos, que a gente consiga guardar e arquivar no nosso HDzinho interno, na nossa mente, na nossa memória também, que a lua tem a ver com memória, informações importantes, informações que valham a pena, informações que tenham real valor para a gente, que a gente use os nossos sentidos realmente para conseguir compreender o mundo, como esse mundo tá, tentar compreender o outro, que a sua percepção de mundo é diferente da percepção do outro, que às vezes você enxerga o vermelho de uma forma e a outra pessoa enxerga o vermelho de uma outra forma, que algumas pessoas gostam de verde e outras gostam de amarelo, e a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender que o outro tem um empoderamento de si, tem um empoderamento dos gostos dele, e você está empoderado daquilo que você gosta, dos seus valores. Então é isso que a gente tem que levar como consciência para essa alunação. Então é isso, pessoal, para não me alongar mais aqui, desejo a todos uma ótima alunação. Lembre-se de deixar seu joinha se gostar do vídeo, de compartilhar com seus amigos, que vocês sabem que gostam desses assuntos, e esse rostinho que está aí é um convite, caso você não seja inscrito no canal, a se inscrever, e esses vídeos que estão na tela são os vídeos que eu mencionei durante o vídeo. Mais uma vez, uma ótima alunação para todos, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.